Mais uma vez, cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. É um momento um pouco difícil, porque eu não sou muito de falar, né? E falar sobre mim é mais difícil ainda. Já peço desculpa aos irmãos pelo nervosismo. E na medida que eu for falando, se eu não conseguir falar, eu vou ler um pouco, porque isso me solta mais. Mas antes disso, eu quero agradecer a Deus por estar aqui. Agradecer a Deus pela vida de cada um. Quero agradecer a Deus também pela presença dos parentes da Jéssica, seu Roberto, Samuel, Thalita, Romário, Ricardo, a todos. Bom, vamos lá. Algumas pessoas aqui já conhecem um pouco da minha história, mas eu vou tentar resumir um pouco para vocês entenderem o que Deus fez na minha vida. Eu fui criado em bases familiares. Tudo para mim é minha família, sempre. Às vezes até por exagero, eu nunca pensei em mim, sempre família. E por ser criado assim, eu tinha um sonho, né, de constituir a minha família, de ser pai. Mas por motivos que só Deus sabe, eu nunca pude. Eu sempre questionei a Deus por isso. Sempre. Por quê? Porque Ele não atendia o meu desejo ou tirava do meu coração. Mas essa pergunta que eu fazia para ele era a pergunta errada, né? Eu sempre tentava fazer do meu jeito. E foi outro erro, decisão errada. Só não posso dizer que na minha vida eu tive pessoas erradas. Eu não tive pessoas erradas. Foram apenas decisões erradas. Mesmo porque Deus, Ele não coloca na nossa vida pessoas que são erradas, pessoas que vai entrar na sua vida para fazer você descer. As pessoas que entram na nossa vida, elas fazem escolha, da mesma forma que nós fazemos. A gente escolhe fazer certo e a gente escolhe fazer errado. E minhas escolhas foram erradas, né? Porque não adianta eu pedir a Deus, eu orar, pedir para Deus colocar uma pessoa especial na minha vida, que jamais Ele vai fazer isso. Porque Ele não une pessoas, Ele une propósitos. Só que para o propósito de Deus se cumprir na minha vida, não depende dele. Nada depende dele. Porque o que Ele tinha que fazer por mim, por todos nós, Ele já fez. Ele entregou o Filho dele. Ele não pode fazer mais nada por nós. Ele está no trono dele só esperando que nós façamos a nossa parte. Então, em minha vida, eu dependia das minhas escolhas, só isso. E eu tive as mais erradas. Foram 2 casamentos com prioridades erradas. Mas chegou um momento em que eu tomei a decisão de fazer a escolha certa. Sabe quando você olha no espelho, fala, o que você fez da sua vida? O que você tem? O que você vai deixar? Eu não vi nada.
Mas como o Espírito Santo está sempre com a gente, ele levantou minha cabeça e falou: ainda tem muito para viver. Mas isso, quando você entender o propósito que eu tenho na sua vida. Foi então que eu coloquei Deus em primeiro lugar. E mesmo contra a minha vontade, eu via Deus agir. Porque eu estava num momento em que eu não queria nada. Eu só queria servir a Deus, eu não queria mais ninguém na minha vida. Mas não porque não tem pessoas que fossem capazes, mas porque eu estava tão machucado por inúmeras as coisas. Mas na verdade eu não estava machucado com as pessoas, eu estava machucado comigo por ter tomado decisões erradas. Todas as pessoas que passaram na minha vida, eu agradeço. Porque me fizeram ver o quanto eu estava errando. Então a gente não pode criticar as pessoas que passaram na nossa vida. A gente tem que orar. Porque bem ou mal nos ensinou. E como eu disse, Deus, contra a minha vontade, Deus já estava trabalhando. Uma determinada noite, através de uma conversa no Facebook, sobre Deus. Deus me entregou a vida da irmã Jéssica para cuidar. Ao meu ver, era para cuidar como irmão em Cristo. E eu sempre quis, e era o que eu queria, eu não queria mais nada além disso. Porque as pessoas que me conhecem, a Kelly, bem próxima, ela sabe o quanto eu gosto de ajudar, o quanto isso me faz bem. Quando eu vim para esse ministério, o pastor me perguntou: o que você gosta de fazer? Falei: pastor, eu gosto de ajudar. Lembra? E a gente tem que ter cuidado, né? Porque Deus prova a gente naquilo que a gente prega. E foi assim. Deus entregou a vida dela e a gente foi orando, a gente conversava, passava a noite conversando, falando sobre Deus. Aí ela me contou um pouco. Eu já a conhecia porque eu trabalhei na mesma empresa que ela, mas não sabia muito do que ela estava passando. Falei um pouco do que eu passei. E fomos falando, nós orávamos à noite. E falando mais das necessidades dela, porque a minha intenção era cumprir o que Deus queria que eu cumprisse. Mas como eu disse, Deus estava trabalhando e eu não estava querendo ver. Aí um determinado dia, a irmã Kelly dirigiu o culto. E ela pediu para cada um se dirigir a uma pessoa e orar por ela. Eu estava aqui na frente, do lado da câmera. A irmã Jéssica estava lá no fundo, com o Benjamin. E eu levantei e fui até lá. Eu ajoelhei aos pés dela, que ela estava sentada, grávida, não estava podendo levantar. Segurei na mão dela e o Benjamin segurou na minha mão. A oração toda, esse menino apertava a minha mão. Aquele momento eu senti que tinha algo diferente. Mas por incrível que pareça, por orgulho eu não quis entender. E tentei desviar o foco, o tempo todo desviando o foco. Nós não falávamos sobre eu e ela. Nós falávamos sobre o que a gente podia fazer para passar por essa situação, para ajudar ela no que fosse preciso, as crianças. E Deus falando e eu não estava querendo ouvir, né? Como sempre, como nós somos assim, né? A gente pergunta para Deus. E quando Ele responde, a gente às vezes não gosta da resposta, às vezes não quer ouvir. Mas mais uma vez Deus falou. Um certo dia eu fui numa consulta com ela, fui levar ela numa consulta. Aí fomos até a consulta, voltando, estava na casa dela. Antes de ir embora eu falei: eu posso fazer uma oração com vocês? Ela pode. Eu coloquei a mão na barriga dela. E quando eu coloquei a mão na barriga dela, comecei a orar. O Emanuel, ele começou a chutar. Ele parecia o pastor como centroavante querendo fazer gol.
E o mais incrível é que toda vez que eu brincava, que eu falava perto dele, ele estava se mexendo, eu olhava assim, eu colocava a mão na barriga, ele parava. Mas no dia da oração, ele chutou o tempo todo. O tempo todo ele chutando, ele brincando. E eu, mais uma vez, Deus falando comigo e eu não querendo ouvir. E o Benjamin, essa criança linda que vocês conhecem, eu tentei tanto evitar esse menino. Tentei tanto evitar ele. Olha a carinha dele. E quanto mais eu evitava, mais ele vinha. Mas ele se aproximava. E vocês viram como é que ele ficava aqui comigo. Vocês não têm noção do que essa criança faz comigo. Dos áudios que ele manda, das fotos. Ele ficou com febre porque ele queria ir para minha casa. Porque ele queria ficar comigo. E foi aí que eu comecei a entender o porquê no passado eu não tive isso. Porque no passado era a minha vontade. No passado era coisa que eu tinha colocado no meu coração, da minha maneira, do jeito que eu queria que acontecesse. E Deus falou, não é do seu jeito, é do meu. E no meu tempo vai acontecer. Pois é, e aconteceu. Eu quero chamar aqui pastor Enilson, pastora Maísa, Jéssica, Emanuel, Benjamin. Hoje, a gente não está aqui somente para apresentar o pequeno Emanuel ao Senhor, mas pedir para toda a igreja, os nossos pastores, familiares, que orem por nós, porque a partir de hoje o propósito é outro. A partir de hoje, esse propósito é família. As palmas, louva ao Senhor. Parabéns, cara. Tu merece. Você é benção demais, cara. Tu merece. Tu merece, cara. Conta comigo, tá bom? Ô, irmãos, eu não queria falar muito sobre tudo que nós conversamos e vivemos, porque às vezes a gente acaba se emocionando também, porque a gente acompanhou desde o início, né? E às vezes eu conversava com a minha esposa, tá ela aqui que não me deixa mentir, meu presente de Deus, e eu falava assim, ali tem um casal. E ela falava, mas é bom orar, porque a mulher ela é racional, né? O homem não, o homem ele já olha e ele já fala, que essa varoa aí é de Deus pra mim. E não é o caso dele, porque às vezes eu olhava e ele nunca demonstrou assim, se tinha esse sentimento, nunca demonstrou. E para a glória do Senhor nós entramos em oração juntos ali. E quando ele veio conversar comigo, eu falei, cara, o meu coração se alegra muito, porque eu vejo uma pessoa que chegou aqui machucado, destruído, sem um norte. E aí trouxe a Jéssica, que chegou aqui também. Eu falei, o que essa menina está fazendo aqui? Ela mora... É Hermelino? Hermelino Matarazzo? Próximo da Avenida São Miguel ali. É muito longe, irmão. Você não tem noção. Eu fui levar ela lá e falei, gente, não é possível. Essa menina vinha grávida com o Benjamin. E ali a gente começou a entender que Deus estava gerando um propósito de uma família, irmãos. E para a glória do Senhor nós vemos esta família. E eu queria já estar fazendo a apresentação do Emanuel, né, com a família. A partir de agora nós temos a nossa oração mudando o foco de apenas um propósito para uma família. Nós vemos uma família aqui. E eu tenho certeza que tudo
tudo vai se encaminhar da maneira que o Senhor projetou. Amém? Queria pedir, pega para mim, fiel, o meu tablet, por favor. E eu aprendi, eu respeito muito isso, irmão. A respeitar o patriarca da família. E eu queria chamar aqui o pai da Jéssica. Se puder, me ajuda aqui, tira as coisas aqui, irmãos, por favor. Vocês me ajudam aqui. Isso, afasta aí, eu queria chamar ele. Pode vir aqui, amado. Quero chamar ele. E se tiver o restante dos parentes também quiserem estarem aqui conosco, fiquem à vontade. Eu quero ministrar aqui a apresentação. Mas nesse momento, né, eu queria pedir que o avô do Emanuel, eu sempre confundo o Benjamin com o Emanuel, que na hora da apresentação, que ele fizesse a oração de apresentação junto comigo e apresentasse aos céus como é feito. A gente sempre levanta a criança, não sei se só pega no colo, mas eu queria fazer isso, Deus colocou no meu coração, respeitando o patriarcal, respeitando a sua história como homem de Deus, tá bom? Irmãos, rapidamente, eu queria que, se os irmãos tiverem com a Bíblia, abra a sua Bíblia comigo no livro do Salmo 127, versículo 4. Aonde a Bíblia nos ensina algo sobre filho, que tem tudo a ver com a história de vocês. Talvez vocês nunca pararam para pensar nisso, mas fica comigo, que você vai se identificar muito com essa história. Salmo 127, versículo 4, a Bíblia diz: como flechas na mão do valente são os filhos nascidos da sua juventude. E eu sempre trago outros versículos, e Deus colocou esse versículo no meu coração para fazer a apresentação do Emanuel. Porque talvez, irmãos, quando nós falamos de flechas na mão do guerreiro ou na mão do valente, tem a ver com o impulsionamento do reino de Deus para o seu propósito. Uma flecha, para ela chegar no seu alvo, ela precisa ter a impulsão certa para atingir o seu alvo. E talvez por algum momento Deus veio impulsionando o Rony, impulsionando a nossa irmã Jéssica, o Benjamin, e aí ele trouxe o pequeno Emanuel para unir esse propósito, para chegar no alvo. E todas as vezes que nós olhamos, irmãos, esta impulsão, ela tem um papel muito importante de vocês. Nós, eles como pais, mas nós como igreja. Porque uma família que se levanta, ela sempre vai necessitar de que alguém esteja ao lado deles para impulsioná-los nos momentos difíceis. E para você que quer casar, que eu sei que eles vão casar logo logo, e eu vou ter o prazer de poder fazer, eu e o pai da Jéssica fazermos esse casamento. Irmão, entenda uma coisa: você, para ser impulsionado, você tem que ter pessoas que acreditam em você. Quem não acredita vai tentar jogar você sem impulsão, porque você não vai alcançar o seu alvo. Mas aqueles que acreditam, eles vão orar, eles vão buscar, eles vão te ajudar, eles vão orientar e vão falar: cara, o que você precisar, conta comigo, porque eu sei que tem propósito de Deus nesse negócio. E tem propósito de Deus na vida do Emanuel. Não é à toa que o nome dele é Emanuel. Sobre esta família, Deus conosco. Eu vou repetir isso aqui, irmão, porque é muito profético. Sobre esta família, Deus diz: eu sou com vocês, aleluia. Meu Deus. E diante dessa família, eu quero dizer para vocês: podem contar com esta igreja. Esse aleluia que você ouviu, esse glória a Deus, essa mão levantada, é porque esta pessoa acredita em vocês. Nós temos defeitos, temos qualidades, temos dificuldades, mas nós sempre estaremos aqui para apoiá-los, cuidar, orientar, chorar, porque vem choro. Não pense que é só lágrimas, né, amado? A gente fala da família e a gente sabe o quanto é difícil, né, amor? Mas quando Deus está conosco, pode se levantar o que for, irmão, porque os propósitos de Deus, eles se cumprem em nossas vidas, amém? Amém? E nessa noite, para fazer a parte da apresentação, eu quero dizer para vocês que vocês também têm uma grande obrigação de impulsão na família de vocês, para esta flecha chegar ao alvo, para que o Emanuel cresça nos caminhos do Senhor, para que o Benjamin
Meu parceiro, Benjamin. É ou não é? Meu truta. Corintiano, top. É ou não é? Para que eles dois cresçam nos caminhos, sabendo o que é entrar no Santo do Santo, vocês vão ter que impulsionar eles. Vocês vão ter que ensinar o caminho que eles devem trilhar. A Bíblia diz, ensina o menino no caminho que ele deve andar, e até quando ele estiver grande, não se afastará deste caminho. Sabe como é que vocês vão impulsionar eles dois? Com amor, com carinho, com respeito, com paternidade, com tudo aquilo que talvez o mundo despreze. Mas eu sei que esse casal está sendo levantado para fazer tudo isso, porque Deus está com vocês. Amém? E fora tudo isso, irmão, eles vão sempre buscar um exemplo em cada um de vocês. Eu quero dizer para vocês que o maior herói e a maior heroína que eles terão serão vocês dois. Eles podem assistir o Batman, o Hulk, a Mulher Maravilha, mas no final eles olharão para vocês e saberão que vocês são os heróis deles. Nessa noite é com muita alegria no nosso coração que nós queremos apresentar o Emanuel diante do altar do Senhor e diante de toda a igreja. Nessa noite, você que pode, eu queria pedir que você se colocasse de pé. Nós estaremos fazendo um momento de oração. Pega para mim o outro microfone, filha. Isso. Eu queria que desse... Eu queria saber o nome do amado. Alberto. O nosso é pastor... Diácono Alberto, por favor. Pode dar para ele. Ou se alguém puder segurar para ele, eu queria pedir que o nosso diácono, ele segurasse o Emanuel e que a gente pudéssemos todos juntos consagrar o Emanuel, como diz a Bíblia, apresentar diante do altar de Deus. Aleluia. Isso. Estenda a tua mão para cá, querido. Senhor, como o sacerdote dessa casa, Senhor, eu quero diante da tua presença apresentar este pequeno milagre em tuas mãos, a vida do Emanuel. Senhor, nós apresentamos porque é bíblico e entendemos que nessa noite, Senhor, tudo aquilo, meu Pai, que Satanás tramou contra esta criança e contra esta família, não tem mais poder, porque aquilo que o Senhor, Pai, é apresentado e consagrado, ou aquele que é apresentado, esse tem dono. E nessa noite, Senhor, diante da igreja, diante do Senhor, diante de todas essas testemunhas, nós apresentamos a vida do Emanuel, Pai. E para selar esta oração, Senhor, eu coloco a palavra diante, meu Deus, do meu irmão, do diácono Alberto, que ele possa encerrar esta oração, Senhor, com aquilo que o Espírito Santo de Deus colocou sobre o seu coração. Senhor nosso Deus, Pai Santo, entramos na Tua presença e apresentamos a Ti, Senhor, nesta hora. Sim, Jesus. A vida desta criança. Sim, Pai. Pedimos que em todo tempo, Sim, Pai. enquanto o Senhor ele estiver neste mundo, o Senhor possa estar guardando, Sim, Jesus. de maneira que ele venha crescer cheio de graça, no conhecimento da sua verdade, Sim, Jesus. ser guardado. E oramos para que em todo tempo também Sim, Pai. os teus anjos estejam ministrando Em nome de Jesus. cada segmento que norteia a sua vida, Sim, Pai. de maneira que ele possa, Senhor, crescer e ser verdadeiramente um cidadão do céu. Em nome de Jesus. Opera maravilha, Senhor, fazendo aquilo que só o Senhor pode fazer por ele. Verdade, Senhor. E também, Senhor, nós pedimos, juntamente com a tua igreja, que o Senhor esteja capacitando a vida daqueles que irão cuidá-lo dele, Jesus. de maneira também que eles possam estar instruindo no caminho e transmitindo a verdadeira herança. Senhor, faça isso, ó Deus. Repreenda toda sorte de dificuldade, as adversidades, mas que eles venham, Senhor, a cada dia ser feliz e entender a importância de estar na tua presença. Aleluia. Senhor, nós clamamos, suplicamos a tua bênção e a tua misericórdia. Em nome de Jesus. No nome de Jesus. Amém. Aleluia. Aplauda ao Senhor, querido, em nome de Jesus. Eu queria pedir aqui para
Se alguém puder me ajudar para tirar aqui, para a gente bater a foto, tá bom? Em nome de Jesus. Amém? Muito obrigado, família. Jéssica, Rony, conte com a gente. Emanuel, nós te amamos. Benjamin, e saiba que vocês fazem parte de uma igreja que lutarão sempre as guerras de vocês, tá bom?